Aliás, o nível da prova foi... Eu vi vários especialistas falando e elogiando o nível da prova, essa primeira prova, né? Primeiro dia de prova do Enem. E a repórter Bruna Moraes esteve hoje pela manhã com 2 especialistas que avaliaram o primeiro dia de provas do Enem 2022. Vamos conferir aqui? O Enem é o exame que dá acesso às principais universidades do país. Ontem foi o primeiro dia de provas e os alunos responderam questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a temida redação. Mas para comentar como é que foi esse primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, eu converso agora com o professor Ranieri Marques, ele que é professor de redação aqui do Colégio Damas. Professor, como é que foi esse primeiro dia de provas para os candidatos? Bem, é uma prova bastante extensa, como já era esperado, né? Por exemplo, na área de linguagem nós tivemos textos com multimodalidade, textos que versavam dentre questões de arte e literatura do século XVIII, século XIX, uma literatura focadamente centrada em machadiana, né? A gente teve, por exemplo, gêneros que tratassem de diversas esferas, questão de futebol ela retorna, a questão, por exemplo, da interpretação dos textos multimodais e, na prova de humanas, também questões longas que davam ênfase, por exemplo, a conteúdos mais específicos dentro da área dos estudos sociais. Agora, professor, a redação é sempre uma prova, né, que pega os alunos ali, deixa os alunos ansiosos e preocupados. Ontem, o tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. O que é que a gente pode falar sobre esse tema? Foi um assunto difícil para esses candidatos? Não, por incrível que pareça, não é um assunto difícil, porque a gente já tem trabalhado, por exemplo, questões associadas, por exemplo, a povos originários, que são diferentes de povos tradicionais, porque os povos tradicionais, eles representam, por exemplo, 26 povos, dentre os quais se incluem aí os indígenas, os quilombolas, né, as quebradoras de coco, babaçu, os extrativistas, e aí os ciganos, né? Então tem toda uma representação de pessoas, de grupos sociais que estão nesse contingente do qual o aluno poderia falar, poderia tecer sua redação. Dentro de uma questão importante, acho que era imprescindível o aluno falar a ausência de políticas públicas, por exemplo, para a alimentação desses grupos, criação de cisterna, representação na Câmara, representação na política. Isso é uma questão nevrálgica nesse tema. Então, os textos, né, para ajudar nesse desenvolvimento também estavam compatíveis para que o aluno pudesse desenvolver melhor a redação? Sobretudo se a gente pega o infográfico 2, que é o texto 2, ele dá um mapeamento desses povos. O texto 1, ele explica com muita especificidade sobre a contingência desses povos. Então, os textos motivadores definitivamente ajudavam, né? Muito obrigada, professor. Quem também vai conversar com a gente agora é o professor João Marcelo, da área de Humanas. Professor, sobre a prova, né, que em relação à área de Humanas, o que é que a gente pode falar? O aluno bem preparado, ele conseguia, então, desenvolver as questões com mais facilidade? Veja bem, a prova de Humanas, ela todo ano traz aquele velho mistério, né? Ela não é uma prova previsível, muitas vezes desregulada quanto à questão de cobrança de determinados conteúdos. A desse ano surpreendeu mais um pouco porque houve um excesso de questões, na minha opinião, de geografia, e as outras questões, as outras áreas foram um pouco menos contempladas. Mas era uma prova que exigia do aluno a interpretação, o conhecimento e o repertório histórico, que também surgiu no ponto da redação. Acho que foi importante, o professor Ranieri já tinha feito a observação do entendimento das ciências humanas, do estudo das constituições. E no contexto geral foi uma prova extremamente agregadora, eu posso dizer transdisciplinar. Agora, professor, o que é que a gente pode deixar de dica para os alunos, né, que vão fazer o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio? Manter o foco, equilíbrio, estudo e sucesso no resultado. Muito obrigada, professor, pelas informações. Lembrando que no próximo domingo vai ter o segundo dia de provas, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, e os candidatos farão as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Bruna Moraes para o Em Dia. Obrigado, Bruna. Olha, é sempre um momento tenso, né? A família acompanha também com tensão, mas é isso. Tem que passar por esse momento de Enem, antigamente era vestibular, agora é Enem, né? E bola para frente. Não passa em uma, tem outras oportunidades, né? O importante é estar estudando, se preparando e com tranquilidade.